Olá, boa tarde, bom dia ainda, 11h30, né? Bom dia, bom dia! Que maravilha! Tamo junto aqui para mais uma live, mais um momento de troca de informações. Vamos ter uma possibilidade de conversar com um cara que eu adoro, que entende muito de programação neurolinguística, que é o meu professor querido, Maurício de Freitas. E hoje nós vamos aqui bater um papo sobre relações desafiadoras, né? A gente tem, às vezes, né, pessoas cujas relações estabelecidas com elas nos desafiam, né? Deixam algumas dificuldades, né? Oh, coisa boa, a gente chegando, olha, de Portugal. Olha, te amo, também amo. Queridas, quanto carinho, quanta gente boa, maravilhosa. Oh, gente boa, linda. Tudo bom? Fala, Isa. Beleza? Vamos chegar porque acompanhar, olha, acompanhando da Itália. Acompanhar as relações que nos desafiam, eu ia dizendo. É realmente algo que pode sugar bastante das nossas energias, né? Relações que nos desafiam. Podem ser relações com as crianças, podem ser relações com outros adultos, podem ser relações com outros adultos por causa da criança ou das crianças que temos, né? É um mundo de possibilidades. Eu quero começar perguntando: você tem alguma relação que você considera desafiadora? Que você tem. Uau, gente, vocês estão muito internacionais, ó. Inglaterra, a outra de Porto Alegre, não é internacional, mas né? Não deixa de ser uma nação esse povo gaúcho, né? Muito bom. Ali o Conte, que eu sei que é de Salvador, muito legal, muita gente. Então é isso, eu quero começar perguntando: você tem alguma relação que te desafia? Você tem alguma relação que te, né, deixa aí às vezes sem saber o que fazer, né? Você tem alguma relação que tira do eixo, que a pessoa fica assim, né? Ali você fala, ai meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Às vezes te falta recursos, né? Existe isso na sua vida? Existe alguma pessoa ou alguma situação que você fala, meu Deus, como eu lido com isso? O que que eu faço com esse ser? O que que eu faço com essa conversa? O que que eu faço com essa criança? O que que eu faço com o companheiro ou companheira, né? É muito interessante, né? Eu tenho desafios em relações. Na verdade, eu tive muito mais, hoje está muito mais tranquilo, mas não porque as pessoas tenham mudado, viu? Mas eu mudei na busca por novos recursos, né? Aí começaram a surgir aí as pessoas falando que sim, algumas pessoas falando dos maridos. Já vi que os maridos apareceram como principal alvo aqui, né, dessa conversa sobre relações desafiadoras. E eu estou recebendo uma mensagem aqui que o Maurício não está conseguindo entrar. Uai, que será que está acontecendo? Que será? A gente não vai desistir, Maurício. A gente quer muito te ouvir. Vamos ver. Mandei mais uma vez o convite. Vamos ver se agora vai. Realmente, gente, a arte de conviver, né? A arte de viver junto não é para qualquer um, não é para desavisados, não é para amadores, né? Ó, tem gente colocando aí o desafio com o filho, já teve dos maridos, os maridos começaram aí a aparecer de cara. Depois alguém falou do filho, alguém falou da mamãe. Meu maior desafio é a minha mãe, a pessoa colocou, né? Então, é interessante a gente pensar como a gente tem realmente possibilidades de olhar de uma maneira diferente, de buscar recursos para se relacionar. Às vezes a gente não pensa muito nisso, a gente só vai girando na vida no piloto automático, né? Como a gente sempre se acostumou a fazer. E a gente não para pensar sobre como a gente pensa. A gente não para pensar sobre como a gente funciona. A gente não para pensar sobre como o outro funciona, sabe? E a gente só fica refém das próprias emoções, dos próprios temperamentos, refém das dinâmicas que a gente construiu, porque a gente vai se relacionando, a gente vai construindo uma dinâmica. E às vezes nessa dinâmica a gente ocupa um lugar
que a gente até tenta sair, mas não consegue, acaba voltando para aquele lugar. Às vezes é um lugar de vítima, às vezes é um lugar de agressor, né? Eu que sou, na verdade, o que faz, né, a agressão. Às vezes eu tô no lugar de motor, eu que faço essa relação acontecer, girar, né? Então, realmente é interessante, né? Como a gente tem possibilidade de pensar sobre o nosso pensamento, pensar, eu gosto disso, né? Pensar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, né? E aí a gente começar a entender que as coisas podem funcionar diferente. Cadê o Maurício? Deixa eu ver, acho que o Maurício tá aqui no perfil do Metaforum. Vamos ver se é isto. É ou não é? Opa! Agora Oh, sim! deu certo! Que bom! Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bem com você? Tudo bem? Tá me vendo e ouvindo bem também? Sim, te vejo e Ah, te ok. ouço bem. Tive um Agora deu tudo probleminha com a certo. internet aqui, mudei de cômodo, acho que agora deu tudo certo. Que bom! Maravilha, maravilha. Antes fosse fácil assim resolver também os problemas de relações, hein? Pois é, nem sempre é tão fácil. Muito bom estar aqui com você, Isa. Que Beijo bom, é um grande. prazer. Eu sempre adoro falar com você. As nossas interações sempre surtem muitos aprendizados para mim. Eu tenho a honra de ser sua aluna, uma vez aluna, para sempre aluna, né? Então, muito feliz de ter mais essa chance de trocar um pouquinho contigo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Hoje, para a gente falar desse assunto que é tão importante, que é a questão dos relacionamentos desafiantes. Quem não tem, né? Quem não os tem? Oh, meu Deus. Eu estava aqui esquentando o pessoal sobre o assunto enquanto você estava chegando, e eu perguntei se as pessoas têm alguma relação que desafia mais, alguma coisa que pega um pouco mais. Então, primeira coisa que apareceram foram os maridos, algumas pessoas colocando Aham. que o maior desafio é com o marido. Alguém colocou que é o filho, né? A criança de 3 anos, de temperamento forte. E outra pessoa colocou que é a própria mamãe. A mãe dela é um desafio para ela, né? Então você vê que não tem muito regra, né? Às vezes o desafio é Uhum. aquela pessoa que a gente escolheu, né, para estar com a gente. Às vezes o desafio vem de uma relação que de alguém que nos deu a vida e que, portanto, a gente não escolheu, né? Uhum. Ah, às vezes é a criança, também não escolhida exatamente no como ela viria, né? Às vezes a gente escolheu ter a criança, ter filhos, ou não também, né? Tem tantas situações, né? E, no entanto, Uhum. independente da fonte. Aí teve gente que falou da sogra agora também. A minha sogra, pelo amor de Deus! Geralmente a gente tem uma dificuldade de relacionamento com quem? Com quem não nos obedece, não obedece às nossas regras, ideias do que a gente acha que é bom, nossas expectativas, nossos critérios. Se a pessoa atende direitinho tudo que a gente quer, a gente fica feliz. Mas se a pessoa, na verdade, é um pouco diferente da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que E começar, Isa, com o que é algumas legal desse, premissas, sabe? Algumas esse negócio que premissas você que ajudem. falou. Esse Oi. negócio que você falou da obediência, eu acho que cabe uma coisa interessante aqui também, que é o seguinte: não precisa necessariamente a pessoa obedecer algo que eu mandei, que eu externei, mas algo que está lá na minha cabeça, assim. Então, eu acho Isso, isso certo. Então, se aquela pessoa faz isso que eu acho que é certo, ela já está me obedecendo. E nesse sentido, exatamente. a relação já flui, já facilita. A gente tem aquilo que a gente chama de afinidade, porque a gente acha certo as mesmas coisas, né? Ou Não boa é parte das. obedecer ordens, é obedecer ao que Isso. você acha certo e errado, a Aham. expectativa que você tem de como a pessoa irá agir com você ou ela deveria agir com Uhum. você, Aham. os seus, ela tem que se aproximar dos seus ideais religiosos, políticos, senão já começa a você achar que ela é difícil, porque afinal de Aham. contas seria mais fácil se ela atendesse naturalmente às suas expectativas, né? Porque, afinal de contas, isso que eu acredito que seja o certo é óbvio. Pois é assim que a gente pensa, Claro né? que É é óbvio. certo. E se o Claro que eu outro, esperava isso nessa data. e se o Claro que outro eu. não age assim, tem algo errado com ele. Com ele, Tem algo errado certamente. com ele. Ele não, ele é louco, ele não funciona direito, pelo amor de Deus. Eu tenho que educar essa pessoa, tenho que ensinar. Aham. Na verdade, Aham. tem uma tendência autoritária
está presente em nós, faz parte do cérebro. Nos dá, por exemplo, habilidades de liderança, quando temos o papel de liderar, mas em contextos de relacionamentos equalitários, em momentos em que as pessoas têm direitos similares, digamos assim, talvez por isso que apareceu um pouquinho mais maridos aqui, esposas, Uhum, porque os uhum, direitos são equalitários, os papéis são idênticos e a questão aí envolve negociações, né? uhum, uhum. Nessas situações em que sua tendência autoritária não pode ter vazão e tem mais facilmente com filhos, e mesmo assim eles nem sempre são obedientes às suas tendências autoritárias, né? Que Não. começam a surgir um pouco de problemas, porque você começa a querer se impor, ao invés de Uhum, negociar e de conviver com quem é diferente. Eu acho que uhum. cabe, antes de a gente falar dessas 5 maneiras que a gente vai revelar aqui de como transformar relações desafiantes, cabe a gente falar algumas premissas. A gente já está fazendo isso, só que de uma forma mais bate-papo, né? Mas a gente podia Aham. falar de alguns pressupostos interessantes para a pessoa partir daí e avaliar os relacionamentos a partir disso. Depois a gente pode falar dos problemas mais típicos que acontecem e a gente fala das soluções. O que você acha, Isa? Boa, Por favor? perfeito. Didática maravilhosa. Então, Vamos nós vamos falar começar de então com esses premissas, premissas, né? pressupostos, depois vamos falar do que acontece, os mais comuns, os Os problemas mais cáusios, como eu brinco, né? frequentes. Os cáusios, né? E a gente vai dar E depois, pitadinhas de solução depois. Olha que legal. boa. Depois a gente entrega, então, essas 5 formas, 5 maneiras de lidar com as relações que nos desafiam. Boa. Muito bom. Eu acho que a gente já falou alguns pressupostos, Ah, né? O primeiro pressuposto, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver, é que as outras pessoas funcionam diferente de você. uhum. Isso não torna elas inadequadas, imperfeitas, loucas. Elas podem funcionar perfeitamente, Só desde piores, que. né? Pois é uma Elas não são tendência achar nada que é disso aí, pior, não, né? mas só piores, né, do que Ela é eu, pior porque, do que eu. poxa, Provavelmente as outras pessoas são piores do que nós em termos de ser capazes de fazer coisas em algumas coisas e bem melhores em outras, né? hein, Maurício, elas são piores do que a gente em ser a gente. Exatamente. Elas não conseguem ser igualzinho, né? Eu ouvi Agora, uma música vamos, esses agora dias vamos que eu não trazer para a real, conhecia. assim, realmente você tem algumas habilidades, você é melhor do que as pessoas em algumas coisas. Elas são muito Sim. melhores do que você em outras, e ponto final. Sim, Né? sim, sim. Eu escutei uma música que eu não conhecia esses dias, que a música dizia era tipo uma relação assim de casal, né? E ele falando algumas coisas para então parceiro ou parceira, e ele dizia assim: "Me desculpa se eu não sou você". Ótimo. Então acho que às vezes, né, Olha, você a trouxe para a gente próxima premissa, que é eu sou eu e o outro é o outro. Nós somos diferentes e tudo bem. Então, a primeira premissa é as pessoas funcionam diferente de você, isso não as torna imperfeitas ou inferiores, elas são só diferentes. Elas não são tortas ou erradas. Elas funcionam perfeitamente, mas o funcionamento é diferente, a maneira de pensar, de sentir, de agir, de usar as capacidades é bem diferente do seu. E o segundo é além das pessoas funcionarem diferentes, você continua sendo você quando está numa relação, uma unidade, e o outro continua sendo uma unidade. Apesar de vocês estarem construindo um nós, você é você, o outro é o outro. Aí tem gente que chega para mim, sabe isso, e fala assim, mas pelo amor de Deus, Maurício, minha filha, ela é tão diferente de mim, nem parece que saiu de mim. A gente pode fazer uma brincadeira e dizer assim, ó, saiu de você faz muitos anos já, cortaram até o cordão umbilical. Ela é uma outra pessoa, ela é o outro é o sim. outro. Validar que o outro seja diferente E é legal. E às vezes nem faz tanto tempo assim, às vezes tem 2 anos e começou a descobrir que já é outra pessoa, sabe? É E bem já cedinho. está ali colocando ali o seu ponto de vista, o seu querer, o seu desejo muito fortemente, dependendo do temperamento, do jeito, da relação. E a gente está, como assim? Não tem nem tamanho de gente, já quer mandar, já quer dizer o que gosta, o que não gosta. Também acontece às vezes quando não tem Uhum. nem tantos anos assim que saiu da gente, É viu? verdade, bem novinho. Nossa, ainda mais essa geração nova de crianças, que parece que eles estão desenvolvendo mais autonomia mais rapidamente, né? Uhum, Exigindo, uhum. né, que os pais permitam ter autonomia mais rapidamente do que era antigamente, né?
Sim. Posso trazer uma outra premissa? Por Bem favor. interessante essa. Você que está assistindo, presta atenção. As pessoas, elas não nasceram para satisfazer as nossas expectativas e necessidades. Deixa eu respirar com essa, né? Porque assim, por que não, gente? Como assim? Por que É, não, gente? quer dizer Né? que, Seria. quer dizer que meu marido, minha esposa, não tem como meta de vida, não nasceu para Ah, me fazer não? feliz? Ah, não? Não Não, tá aqui para isso? essa pessoa, ela tem uma existência própria, ela tem valor por si mesma, ela pode também ter como um dos motivos de vida fazer a si mesma alguém feliz, realizar a si mesma. Então, ela não nasceu para satisfazer suas necessidades e suas expectativas. Você nasceu para isso. Ah, As você fala assim, suas. ai, puxa, tem alguns aspectos que eu ainda não sei do meu propósito. É claro, tem muitas coisas que você vai descobrir do seu grande porquê, um porquê que pode ter a ver com dar uma contribuição para o mundo. Olha que legal. Mas tem uma coisa que é bem importante. Você tem um propósito relacionado a si mesmo. Ser legal com você, satisfazer suas necessidades e garantir que elas estejam bem satisfeitas, atender expectativas suas, né, em relação Uhum. a coisas que você gostaria que acontecessem, quer dizer, ter o seu papel. A outra pessoa, ela não tem esse papel. Na verdade, o relacionamento é o prazer da convivência. Se Uhum. por um acaso vira uma relação de necessidade, começa a virar codependência emocional e você começa a fazer joguinhos. Chantagem Uhum. emocional, joguinho de medo, de culpa, para ver se consegue a coisa dos outros. Você entende? Uhum. Isso desnatura o relacionamento, desnatura o amor, simplesmente porque você está tratando o outro como alguém necessário, você precisa. E como você precisa, essa pessoa não pode ter liberdade. Uhum. Ela tem que te Uhum. atender. Então, vamos partir dessa premissa. Você, olha que liberdade, você também não nasceu para Ufa, né? satisfazer expectativas e necessidades do outro. E o outro Uhum. não nasceu para satisfazer expectativas e suas necessidades. Em vários momentos, vocês vão conviver, se alegrar, vão se apoiar mutuamente, vão cooperar. O outro pode até ajudar você a satisfazer suas necessidades, mas não é necessariamente o papel nem seu, nem do outro na relação. Uma boa premissa. E tirar esse lugar de não é o papel, mas a gente vai fazer isso porque deseja, porque quer, porque se sente bem em alguns momentos, mas não em todos, porque não é nossa função, mas a gente decidiu caminhar junto. Então, de vez em quando, né, fazer o outro, fazer algo que o outro espera é legal, faz sentido. Enfim, Exatamente. aí tira o peso, né? Aí a gente começa a fazer por prazer, por desejo de ver o outro bem, de estar bem também. A gente também encontra aquilo que a gente se sente bem fazendo, né? E que faz bem a outra, e é muito legal. Quando eu descobri que eu precisava contar para o meu marido o que eu queria, por exemplo, de ganhar de presente, o que eu queria na comemoração sei lá, dos anos de casados, né? Nossa vida ficou tão mais fácil, ele, coitado, não precisa adivinhar mais, gente. Olha que dó. Porque tem pessoas que acham o seguinte: se eu falar o que eu quero, não tem mais valor. Ah, porque eu É, falei, nossa, precisei o pedir. outro tem que adivinhar o que eu estou precisando e o que eu Não, ele não me quero. conhece se ele não sabe o que eu quero. Aí você vira a esfinge de Gizé, né? Que tem aquela, sabe a esfinge de Gizé, aquela do Egito, que é aquela grande mistura de animais que está ali debruçada. Está escrito nela assim: decifra-me ou devoro-te. Tem muita gente que se relaciona desse jeito: decifra-me ou devoro-te. Você tem que adivinhar, tem que Ah, pensar e descobrir minhas necessidades. Isso, na verdade, é uhum. um traço escondidinho que a gente não fala. Imagina que eu tenho isso, mas Que isso, gente. de mimo, né? Mimadinho. Quero ser atendido. Quero ser atendido. E quero que o Uhum. outro adivinhe. Ele tem que ter sensibilidade de perceber. Como ele não percebeu, sabe? Alguma coisa desse tipo. É Uhum. porque Uhum. realmente cada pessoa está lidando com suas próprias coisas, com suas próprias Sim, questões. Todos lidam com sim. fragilidades. Acho que a gente falou umas premissas boas. Quem sabe depois a gente começar a falar Boas. dos problemas. Quais são os problemas mais Boas. típicos de relacionamento? Vamos falar de alguns? Bora. Principais problemas, né? Gente, eu acho que as premissas nos levam a alguns problemas, né? Imediatamente, né? Por O que exemplo, você acho colocaria que como primeiro?
Acho que um dos problemas simples, mas que incomodam muito, é quando você quer falar com o outro, tem algo importante que é importante para você, você quer falar, e o outro não está aberto, ele não quer ouvir. Uhum. Ah, eu não quero falar desse assunto. Ah, lá vem você de novo com isso, sabe, coisas desse tipo. E a pessoa reclama, Uhum. poxa, a pessoa não está valorizando, não está me valorizando, não quer falar. Não se trata geralmente de valorizar você, mas se trata de que o assunto talvez seja desafiante para essa pessoa, ela interpretou Uhum. algo muito negativo a respeito dessa conversa, ela tem as suas próprias criações mentais negativas a respeito de conversar com você, e em algum Uhum. momento vocês se desconectaram, né? Então, isso é uma das coisas, querer E conversar com coisas alguém. coisas que a gente traz também, né, marcas nossas, né, e conexões, neuroassociações que a gente fez. Eu tenho um exemplo meu que eu acho que eu já te contei. Até porque a gente fez uma série, gente. A gente gravou 10 vídeos que começam Verdade. amanhã no Ah, é amanhã que vai YouTube. começar, que É! legal. Eu soube Bacana. agora também, Maurício. A pessoa falou: Ó, você vai ter live com o Maurício? Pode contar para ele que amanhã vai ter o primeiro vídeo no YouTube. Então, amanhã vai ter o começo da nossa série juntos. E por isso que eu acho que eu já te falei, porque a gente teve essas conversas para fazer a série, então já devo ter te falado, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam que era para mim um desafio. Como eu tive uma infância com algumas coisas conturbadas de papai e mamãe, conversas sérias sempre me davam desespero, porque geralmente ou eles iam se separar, ou tinha alguma coisa ruim que aconteceu, ou a gente estava sem dinheiro, tinha umas coisas assim, sabe? Então sempre tinha uma conversa séria. Então, até hoje, se alguém fala para mim, precisamos conversar, me dá um primeiro. Aí já fiz alguns trabalhos interessantes, então isso já está muito atenuado, sabe? Já consegui bastante melhora nesse aspecto, mas é algo que eu prefiro que a pessoa fale logo o que é, sem anunciar Uhum. precisamos conversar de maneira séria e formal. Sabe, Isa, eu vou aproveitar esse momento que eu preciso conversar com você sobre algo bem sério. Eu tô brincando, querido, Né? tô Já me dá uma brincando. dor de barriga. Bom, mas como você disse, assim, eu acho que você ilustrou muito bem com o teu exemplo uma coisa. É uma coisa que aconteceu contigo, é uma reação Uhum. tua. Então, uma das reações mais frequentes de quem passa por isso, quer conversar com alguém, a outra pessoa se fecha, não quer conversar, e falar: ai, olha, essa pessoa está fazendo isso comigo, por que ela está fazendo isso comigo? Calma, nem tudo é sobre você, é um problema dela, Isso. uma dificuldade dela, né? A gente tem que sair desse alto foco e perceber que a outra pessoa tem seus desafios, seus limites, coisas desse tipo, né? Não, Acho que e o isso mais é louco é que ele, o marido meu, no caso, né? O interlocutor, ele não sabe disso, né? Necessariamente. Ele vai saber se não eu contar, sabe. né? Então, se eu abrir, contar, já começa talvez facilitar um pouco, né? Dele não Às achar que é vezes com sem, ele, né? às vezes sim, às vezes não. Você Às sabe vezes que não, né? às vezes você conta para outra pessoa, mas como o teu universo individual é muito diferente do outro, o outro fala assim: como assim? Ai, Só tá, por, e daí, né, só gente? Já por foi causa 200 anos. disso? É, Ah, entendeu? É claro, ela tem os pontos fracos dela que ela acha que são super importantes, mas o seu, às vezes, ela não consegue ter uma empatia, entender que para você é difícil. Ela acha uhum, estranho. Como é que pode? uhum, Ou seja, a gente precisa entender também que aquilo que não tem um grande significado para a gente pode causar um grande impacto em outra pessoa, né? uhum, Legal. Vamos uhum. falar de um outro tipo de problema que a pessoa pode ter. Então, o primeiro é você querer conversar e a outra pessoa está fechada. Não querer. Uhum. Um outro problema que pode ocorrer é alguém que você fala que tem um relacionamento difícil com essa pessoa, é quando ela insiste em falar coisas com você que você não gosta ou não quer, começa uma conversa sobre um tema que te desagrada e provoca com muita frequência essas conversas. Pode ser, às vezes, uma relação em casa mesmo, né, marido, mulher e tal, e que de repente a pessoa entra muito num determinado assunto, você já disse que não gosta, não quer falar do assunto, meio que ela quer forçar você a pensar parecido com ela às vezes, ou ela quer falar de um tema que não te faz bem. Então, é o inverso agora. Ou Alguém quer fica falando convencer, de né? algo, você não quer falar daquilo, a pessoa quer falar, sei lá, de política, a Uhum. pessoa traz sempre esse assunto para tentar mudar o teu pensamento. Agora é você que não quer falar e o outro insiste em falar de um assunto que te desagrada. Faz sentido Uhum. também? A gente tem situações desse tipo, Faz, né?
Faz. E às vezes me ocorreu aqui uma coisa, eu não sei se encaixa no mesmo formato do que você está propondo. Às vezes pessoas que ficam brincando com coisas que você não curte, assim, tipo, fez mal para você aquela Uhum, situação, ou tirando sarro de um jeito seu de ser, né? E exatamente. você já falou, cara, não gosto dessa brincadeira, e a pessoa continua brincando com aquilo, continua trazendo aquilo de uma forma que você, tipo, não tá legal para mim, né? Eu não queria isso, né? Cabe na mesma ideia? Cabe, cabe. Você se Uhum. sente incomodado com alguém porque a pessoa acaba trazendo, ou, por exemplo, ela quer buscar teu apoio num grupo, então está todo mundo falando de um determinado assunto e ela traz algo dizendo até o fulano concorda comigo. Uhum. Ela quer Ai. reforçar a si mesma através das coisas que você disse e às vezes distorce o que você disse. Uhum. E aí você se Uhum. incomoda e a pessoa faz com frequência, são coisas desse tipo. Isso também pode estar relacionado a problemas de relacionamento. Acho Sim. que um outro problema muito típico é quando alguém viola algo que para você é muito importante, ou seja, Uhum. mexeu com valores. Opa. Tem algo que você valoriza muito e a pessoa age de um jeito completamente diferente daquilo, não segue esse Uhum. critério, e vocês têm. Bom, então, assim, se tem um problema de relacionamento, a princípio seria só se você tiver algum tipo de parceria. Senão, não faria tanto Uhum. sentido você chegar a sentir que tem um problema de relacionamento. Uhum. Afinal de contas, Uhum. se ela está violando alguma coisa que é importante ou um valor, mas ela não tem uma parceria de cooperação com você, não te afeta. Aí seria meio Sim. estranho você se incomodar Uhum. tanto, né? Sim. Então vamos partir Sim. da premissa de que a pessoa tem alguma parceria. Então, vamos supor, esposa e marido acabam tendo um problema porque eles têm valores muito diferentes de como eles devem fazer algo, como criar o filho ou lidar com o Uhum. dinheiro. E aí isso gera problemas sérios, porque estamos falando de coisas que são significados importantes, que cada um dá. Uhum. Para Uhum. mim é muito importante tal coisa. Como é que essa pessoa não entende, sabe? Uhum. Então, essa violação daquilo que é importante, dos valores, pode dar muito problema, e aí o problema se agrava um pouco mais, as pessoas ficam mais rígidas quando pega nos valores delas. Esse é um Uhum. dos problemas. Sim. E às vezes é até em relação aos outros, né? Eu percebo um pouco isso, assim, sabe? Que tem isso que pega os valores enquanto a gente está entre a gente, e tem aquilo que é quando, assim, na frente do outro, eu esperava isso de você, na frente do outro, sabe essa coisa também de, né? Enquanto tava com o outro, você fez um negócio que, tipo, tudo bem se fizesse sem ninguém, mas na frente dos outros, não. Tem umas coisas dessas também, Uhum, são nuances, assim, sabe? Que a pessoa, sim, para ela, é diferente quando tá em público, quando os outros estão vendo, né? Então, ela tem uma questão, assim, digamos assim, é mais solto quando tá na intimidade e muito mais, né? sim. Tá? Provavelmente aqui a gente tem uma questão específica que é uma violação da privacidade, alguma coisa que a pessoa considera Uhum. privativo, o outro não. Para o outro é É, normal, natural, mas para ela é privativo. eu tô Então trazendo isso mexeu em também valores também, em critérios que ela tem, porque é né? uma realidade minha, né? Eu tenho a vida um pouco mais exposta, escolhi esse lugar de compartilhar, de falar um pouco mais da minha própria vida, de mostrar um pouco mais minha vida, meu dia a dia e tal. E o meu marido não. E era muito engraçado porque eu fiquei anos falando para ele que ele faz coisas tão incríveis no trabalho dele que se ele compartilhasse isso num canal no YouTube, ele ia, pô, explodir, ia virar referência, as pessoas iam conhecê-lo muito mais e tal, não sei o quê. Anos eu fiquei falando isso. Aí recentemente ele me falou assim: amor, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, eu não me vejo com um canal no YouTube, assim, não... Aí eu falei, que bom que você me falou, agora para de falar. É uma exposição que eu não dou conta. Ele falou, falei, é mesmo, não tinha pensado nisso, né? Eu sabia que eu me expunha muito mais que ele, tinha muito mais naturalidade com isso, mas eu não imaginava que o canal do YouTube falando sobre o trabalho, que é o foco mais assim, né, que ele seria algo que ele considerasse invasão de privacidade, que ele. Então é Uhum. interessante, porque às vezes as linhas são muito tênues, né? A Sim, gente com fala, certeza. não, se for sobre isso, tá tudo bem para ele também, né? E não, nem sobre isso, não é o caso, sabe? É interessante isso, né? Uhum. Bom, E- temos outros também, né? Vamos citar alguns outros problemas que podem ser comuns. A pessoa às vezes pode não se sentir amada, e Uhum, isso cria uma experiência de relacionamento difícil, porque ela não consegue acreditar no amor do outro, ela duvida do amor do outro, não se sente amada, e isso muda o uhum. comportamento dela. Sim,
Ela pode se tornar alguém que está sempre fazendo a outra pessoa tentar provar que gosta, provar que Uhum. ama, sabe? Uhum. Ou Temos uma até outra mesmo questão, é provocar também a aquela pessoa pessoa para ela demonstrar ciúme, por exemplo, né? também, né? E Nesse isso mesmo pode acontecer raciocínio até de meio inconsciente, né? Ela pode, quando vai ver, sim. já fez, né? Uhum, E uhum, também ela não se sentir parte ou pertencendo, sabe? Ela, uhum, aí, é em relação a um grupo, é como se ela não se sentisse fazendo parte de um determinado grupo, pertencendo, e aí ela se uhum, sente mal com isso e acaba desenvolvendo também relacionamentos difíceis, né? uhum, Em uhum. relação às pessoas. E às vezes isso vem tão distante lá da infância, né? Às vezes o negócio tá como se fosse um saco sem fundo, né? A pessoa tá dando, tá entregando, tá tendo evidências, mas por alguma razão ela não se sente amada. É. Ela, E né? a questão de não se sentir amada, normalmente, é muito difícil para o indivíduo pensar que pode ter a ver com ele. Ele acha que Uhum, é o outro realmente não uhum. demonstra, o outro me deixa inseguro. Pode acontecer da outra pessoa te deixar Pode, insegura por algumas ações pode, dela que realmente te deixam insegura? Pode sim. Mas às pode. vezes também pode acontecer das ações do outro serem um tanto naturais, não serem Uhum, geradoras de insegurança, mas você tem a dúvida te atormentando frequentemente, é uma coisa tua, né? uhum, uhum. Tá aí outra linha tênue, né? Conseguir separar o que é nosso e o que é realmente do E o que é outro, do outro. né? Outra coisa que também pode gerar um problema de relacionamento é quando a gente cria na mente, projeta problemas seríssimos de futuro que não estão acontecendo agora, mas a gente imagina que se algo não for feito nesse relacionamento, vai acontecer. Por exemplo, estou com uma Caraminholas. preocupação com o meu filho, porque se eu não intervir agora, ele vai se tornar uma pessoa perdida na vida, sabe, coisas desse tipo? Uhum, Ou alguma coisa que está uhum. acontecendo num relacionamento de amizade ou num relacionamento amoroso, a pessoa já começa a imaginar coisas horríveis no futuro. É Catástrofes. o profeta do apocalipse, né? Já pensa o pior, né? E por conta disso, fica com medo. E o medo leva a gente a agir de forma um pouco agressiva. É só E você às vezes pegar a um pessoa está animal, vivendo com essa base, né? O pano de fundo ali está sempre sendo o medo. Tudo que ela faz, tudo que ela age, tudo que ela decide tem como pano de fundo o medo, né? esse medo, né? Veja, Uhum, eu ia falar sobre animais, né? Você pega um mamífero, por exemplo, um felino como um leão, acua ele num canto e ele fica com medo, vê o que uhum, que acontece? Ele ataca, uhum, entende? E aí uhum, surge a agressividade. Isso pode uhum. acontecer ou com você que está assistindo ou com a pessoa com quem você se relaciona que tem Sim. comportamentos que nem sempre você entende. Eu quis citar alguns para a gente refrescar a mente. Talvez o pessoal possa até escrever os problemas que eles têm, né, de relacionamento, falar aqui pra Sim, gente, compartilhar, né, pra gente sim. saber. Que mais, gente? Alguma coisa dessas acontece com vocês ou outras que a gente não trouxe aqui acontece com vocês? Vão colocando nos comentários que eu vou trazendo aqui para nossa pauta, né? De repente até alguma coisa mais específica a gente consegue direcionar aí à medida que vocês forem compartilhando. O que que acontece aí de desafios nas relações de vocês? Algumas pessoas colocaram que o desafio era com os maridos, outras com as sogras, outras com as Uhum. mamães, outras com as crianças. Onde está o desafio de vocês? Vão comentando aí para a gente ir trabalhando também um pouco mais direcionado, se a gente conseguir. E a gente poderia começar a entrar naquelas 5 soluções, né, para a gente dar algumas Boa. dicas boas de como a gente começa a solucionar esses problemas. O que você acha? Como que resolve, Maurício de Freitas? Você já falou aí um pouco das premissas, já vi que algumas têm a ver comigo. Você já deu uns causos aí, né, de situações, né? Por que a gente pode ter problema de relacionamento, né? Como que se explica, né? Olha que legal, as pessoas começaram a trazer aqui, hein? Minha mãe era muito em caixa alta, autoritária. Meu desafio é não ser a em caixa alta minha mãe. Ok. Muito bom. Aí alguém já concordou, a minha também, né? Então, assim, pensando nisso que você colocou, né? E agora também no que as pessoas estão trazendo, como que resolve, gente? Tem formas de lidar? Você falou de 5 maneiras. Eu estou muito, assim, curiosa para A gente saber. vai falar de 5 habilidades que são super habilidades, que funcionam muito Uhum, bem, que ajudam uhum, você a lidar com as situações típicas de solução. Uma solução, por exemplo, para um problema,
em que a outra pessoa não te respeita, pode ser ter uma boa conversa, conseguir colocar limites saudáveis, ajudar a outra pessoa a te entender, e você também entendê-la, pode ser bacana isso, né? Sim. Dando um exemplo. Agora, como fazer essa conversa? Por Uhum. exemplo, a pessoa acabou de dizer assim, minha mãe é muito autoritária. Opa! Como é que você chega numa pessoa autoritária e consegue que ela te ouça, que ela te entenda, que vocês possam ter uma conversa sem virar um confronto agressivo, né? Então, a gente tem Uhum. algumas Uhum. habilidades que vão ajudar muito você a se aproximar do outro, a entender a outra pessoa, a usar a comunicação de uma maneira bem habilidosa. E vou começar com uma que você conhece muito bem, você que inclusive dá aula de PNL para pais, né? E que já deve ter Sim. falado muito dessa habilidade, que é o rapport, a capacidade de se conectar com a pessoa que é diferente de você. Uhum. E Uhum. nesses contextos é que é mais desafiante, porque as pessoas falam assim, ah, Sim. aprendi rapport, eu estou usando no trabalho. São relações que envolvem menos, geralmente, necessidade emocional, expectativa, tem um Uhum. certo distanciamento que é natural da profissão ali, né? Então fica Sim. muito mais fácil. Mas como seria a gente conseguir aplicar esse rapport nas relações mais íntimas? Aí tem um desafio maior. Sim. Né? A gente Sim. está Sim. acostumado nas relações mais íntimas a ficar reagindo, ao invés Uhum. de usar habilidades para se comportar e para agir. Tá? E tem uma coisa interessante nas relações íntimas, né? É que elas estão cristalizadas, porque a gente começa a desenvolver o caminho das relações íntimas na infância. E a gente começa as relações Uhum. profissionais depois que cresceu. Então também tem isso, né? Tem esse distanciamento, tem menos tempo de cristalização, né? É, Rolam umas coisas diferentes aí. Quando a gente está falando de relações íntimas, às vezes a gente já entrou num lugar, em algumas crenças de identidade, por exemplo, que não nos permitem funcionar diferente, né? Por algumas razões. Então é interessante essa distinção. Às vezes, com quem é de uhum. fora é mais fácil. E a gente fala, gente, eu não entendo, com a pessoa que eu mais amo, eu não consigo. E que aquele outro que não tem nada, eu já tá bem melhor. Né? A gente pode ter Como? aprendido lá no passado, na infância, que tudo bem a gente jogar, fazer jogo de obrigação, Sim. chantagem emocional, jogo de medo, colocar culpa no outro para conseguir as coisas do outro. E se você aprendeu e reproduziu muitas vezes, você pode trazer isso para os relacionamentos atuais. Então, tem aqui um desafio que é parar de jogar, né? Aham, Nas relações aham. profissionais, a gente Geralmente o jogo aprende é ganha-perde, né? Geralmente ganha-perde. o jogo é ganha-perde. Eu quero ganhar e se eu ganhar, o outro perde, então o outro não vai querer perder. Ou o outro perde sempre, né? E aí aquelas relações que sempre um Uhum. cede e o outro sempre é o autoritário, o líder, o mandão, né? E aí também, com certeza, vai dar ruim em algum Esses momento, por jogos dentro ou por fora, relacionais, né? eles são assim, eles são Uhum. disputa, eles são competitivos. E, infelizmente, eles estão enraizados na maioria das Uhum. famílias. Eles criam Sim. disfuncionalidade, mas eles Isso. existem. Eles Sim, existem. sim. Agora, no trabalho, o que acontece? Quando você está no trabalho, nas relações sociais de amizade, existe a ideia de que ali você precisa se comportar de uma determinada maneira, que seria apropriada, socialmente bem vista. E é nesse momento que você acaba usando mais habilidades relacionais, habilidades sociais, porque você está mais consciente, mais atento, está preocupado com o outro, né? Dando valor ao outro, porque você pode ter uma perda ao agir mal. Ah, então, se eu agir mal aqui, eu posso ter um problema, posso ter uma perda, alguma coisa desse tipo. E Posso aí, de ser demitido, repente, posso não fechar minha venda, posso, né? esse tipo de coisa, né? Uhum, E de uhum. repente, no relacionamento íntimo, em que você pode ter perdas muito mais severas, muito mais graves, você resolve que não vai dar o melhor de si, porque o outro tem que te aturar do jeito que você é. Alguma coisa desse Já tipo. quando me conheceu, eu já era assim, agora que é diferente, Pois né? é. Na verdade, é uma falta de esforço em sermos pessoas melhores no nosso dia a dia, né? E às vezes o cansaço excessivo impede mesmo. Tem que tomar cuidado, porque o acesso às nossas habilidades ele é diminuído por causa do estresse excessivo. E pode ser que uma pessoa que está muito cansada, muito estressada, num dia ela tem comportamentos que demonstram falta de habilidade relacional e de comunicação, justamente por causa do cansaço. Então,
a gente precisa se cuidar para poder dar o melhor da Acontece com as gente. crianças e acontece com a gente também, Acontece né? com a gente também. Acontece com a gente também. Talvez o nosso limiar seja um pouco maior pela nossa maturidade, né? Cerebral, fisiológica até. Então, o nosso limiar pode ser maior, a gente pode aguentar mais tempo e coisas do que as crianças, mas acontece com a gente também. Com certeza. Aí vamos trazer para aquela situação, por exemplo, a pessoa não quer conversar com você e você quer conversar, puxa, é importante para você. Ao invés de você forçar a barra, se você usar o rapport para você se conectar com a pessoa através de algo que é legal para os dois, se você começar Uhum, conversas que o outro adora ter, se você incentiva o outro a falar coisas que ele gosta de falar, acompanha a pessoa por um tempo, faz isso várias vezes. uhum. No dia que você propõe uma conversa que talvez para a pessoa não seja gostosa ou natural, ela fala, puxa, mas essa pessoa é tão legal comigo, vamos conversar. Então, como é que eu Uhum, faço o rapport? Eu saio um pouquinho daquilo que eu gosto para entrar um pouco no que o outro gosta. Né? uhum, Permitir a ele se sentir bem ao meu lado. Eu ponho como foco o outro se sentir bem ao meu lado. Eu sou agradável com ele, busco aqueles pontos que a gente concorda, né? uhum. Trabalho a escuta, escuto a pessoa, percebo coisas que a gente tem em comum, conversas que a gente gosta muito de ter, incentivo isso pra Foco caramba. no que concorda, né? Foca no que Exato. concorda. E mantém. Então, assim, estamos lá, né, tendo uma interação, vai ser bom pra gente, vai ser bom para ambos, é algo que é bom para os dois gostam. Você precisa relembrar, às vezes, porque, olha, se bobear, faz tanto tempo que eles não falam de alguma coisa que eles gostam de conversar, que precisa relembrar. Sim, pode Era isso acontecer. que quando a gente conversava era gostoso, era bom. Você provoca essas Sim. conversas, que você sabe que o outro vem com você. E você faz Uhum. isso, não é um dia, e depois logo em seguida você fala, então, eu estava fazendo esse negócio aqui para manipular você, para você conseguir conversar comigo. Não, não é isso, não. É de Não, verdade construir um relacionamento de conexão em que sim, você faz isso várias vezes, mantém depois. Poxa, que legal, né? sim. Vocês poderem interagir com algo que os dois gostam. E num dado momento, de uma forma bacana, né? Gentil, Uhum, você entra no assunto. E uhum, para fazer rapport e manter o rapport, você tem que falar que a conversa é sobre o assunto, não é uhum, sobre a pessoa. Né? uhum, Ó, não é sobre você, é uhum, sobre esse assunto. Queria sua ajuda para a gente conversar sobre esse uhum. assunto. Eu estou precisando de uma ajuda. A pessoa tem uma tendência, como você foi tão legal várias vezes e como está sendo gostoso conversar com você, acreditar que não vai ser algo horrível, que essa conversa Uhum. vai ser interessante. Ô Maurício, sabe como que funciona muito comigo? E eu acho muito legal de compartilhar, assim, na prática, como que eu estou vivenciando um pouco isso que você está trazendo, que é, às vezes, quando a gente diverge em alguma coisa, né? Eu e meu marido, por exemplo, às vezes a conversa dá uma calorada, né? Nós dois temos temperamentos fortes e tal, e eu percebo que saiu do prumo, não ficou bom, ele ficou realmente brabo, chateado com aquilo e tal. Aí eu falo, não, calma, deixa eu retomar uma coisa. Ó, a gente se dá bem nisso, a gente se dá bem naquilo, a gente combina nisso, a gente funciona nisso, a gente funciona nisso. Esse aqui é só um pontinho que a gente não tá funcionando. Então, assim, vamos trabalhar só esse ponto sem jogar fora o resto a gente funciona. Então, eu trago para a memória o que vai bem. Então, a gente se conecta, Uhum. realmente, isso funciona, isso vai bem, isso vai bem, isso vai bem. E aí a gente tem esse pontinho. Então, fica pequeno aquele pontinho, É porque eu muito bom trago você ele. fazer isso, sabe? Porque existe uma tendência das pessoas usarem um mecanismo cerebral de omissão da informação, deleção. Então elas deletam às vezes outras coisas e falam: "Nossa, está tudo uma droga", super generalizam Uhum, e deletam uhum. os aspectos positivos. Bem legal você fazer isso porque traz essa percepção de que não é só isso, isso é só um Porque pedacinho, às né? vezes, isso eu tô te contando porque às vezes a gente tá em rapport, tá legal, tá funcionando, só que quando entra naquela conversa desanda tudo. Então eu meio que resgato o rapport realizado nas outras coisas, nos outros momentos, para essa conversa, entendeu? Eu faço Uhum. essa retomada na conversa mesmo, no discurso, né? Excelente. E, Você está e ajudando você mesma a evitar esse processo de deleção, de sim. omissão dessas informações e supergeneralização, e está ajudando ele também. E eu não fui sempre assim, tá? Isso também é uma coisa legal de dizer. Isso não é natural na Isa, isso não veio desde Uhum. sempre, isso não veio de fábrica, isso já é resultado dessas coisas que nós estamos conversando aqui.
dessas Eu técnicas, acho que é dessas bem formas. importante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham, fulano já deve Nossa, ter né? nascido assim. Isso tudo é Maravilhosa, antinatural. A gente está trabalhada na aprendendo iluminação. coisas que são antinaturais. Não é uma coisa assim, eu desenvolvo naturalmente. Não, não, não é assim, são Não é. habilidades mesmo. Tá? Não Uhum, você uhum. tem capacidades naturais de comunicação, capacidades naturais Claro. de relacionamento, mas o que a gente está falando aqui são habilidades a serem desenvolvidas. Eu acho que Uhum, isso nos leva para a segunda maneira de ser cuidadoso, resolver relacionamentos, que é a capacidade, Isa, de prestar muita atenção na outra pessoa, que às vezes as pessoas não têm. uhum, A gente chama em PNL de calibração. O que, que acontece? Está uhum. começando uma interação com o outro, está tendo conversas, está tendo interação. É bem importante você prestar atenção nas reações não verbais que a pessoa tem. Porque dependendo da Uhum. reação não verbal que ela tem, ela está te mostrando que daqui a pouco vai dar ruim demais, hein? Demais. Ela começa a mostrar, o tom de voz dela vai mudando, a expressão fisionômica vai mudando. É hora de tirar o fusível Sim. e parar e... Bandeirinha da paz. Exatamente. É É isso que você hora falou de... exatamente, né? É hora de O trazer essas coisas que você exemplo falou, sabe? traz para Olha esse quantas coisas lugar. boas a gente É. tem, né? Porque é a partir da calibração que eu faço isso. Eu vou trazendo a É, conversa, o negócio vai. Quando esquenta, eu falo, opa, e como esquenta? Como eu percebo que esquenta? É a calibração. Né? Eu vejo que o negócio não desceu redondo, né? Ficou ruim. Aí eu, uhum. opa, né? É hora de Você me dar uma. permite explicar uma coisa em cima dessa experiência? Porque talvez as Claro. pessoas achem, Isa, que você faz isso para consertar quando vocês já estão num atrito. Só que, na verdade, Uhum. quando você já tem um atrito, às vezes não dá mais para consertar, porque ficou estressado demais, não dá nem para continuar nada. Às vezes precisa dar um tempo, né? Para Tem que ser depois retomar, né? exatamente. Então, o que a Uhum. Isa falou que ela faz, com certeza é antes. Antes Ela de está dar ruim, só que você já tá vendo percebendo. que vai dar ruim. É isso Ela aí. está percebendo, ela está notando, vai dar algum problema aqui. Ou É, a seja, pessoa já faz uma cara, já se ajeita na cadeira, já dá aquela remexida, já tira o olhar, tava olhando, o contato tava bom, de repente dá uma fugida, você fala, ih, deu ruim, né? Já deu uma mexida uhum, na boca, a boca já vê, já deu um engolir, não foi legal isso aí, né? Entalou, não engoli, né? exatamente. E eu acho que é Então, importante essa calibração da reação não verbal até em coisas mais sutis, tá, Isa? Porque, por exemplo, imagina que eu uhum, quero ter uma conversa com alguém, que vai ser uhum, uma conversa importante, tudo, às vezes é porque eu preciso colocar um limite em relação à atitude da outra pessoa, eu quero esclarecer algo. E aí, quando eu falo, eu precisava conversar, tal, eu noto que a pessoa tem uma reação imediata que indica que a mente dela está em outro lugar, que ela está ocupada com algo, ou que ela quer sair, e ela uhum, aceita, mas ela não quer. Pronto, já começou ruim. A gente uhum, tem que ter esse tipo de conversa para melhorar nosso relacionamento nos momentos em que a outra pessoa está num tempo bom, é tempo legal, né, uhum. que ela tem, e a gente também. Então, você tem que ser cuidadoso nesse sentido. E Sim, aí, se você não percebe, você quebra a conexão imediatamente. Já é um sim, convite para o problema. Você se torna alguém desconfortável para outra pessoa. A uhum, outra pessoa já sente de cara você desconfortável. sim. Entende? Já não era, não queria estar aqui, né? Não tenho esse tempo agora, não toda Exatamente. essa disponibilidade, né? Não estou entregue a isso aqui, estou pensando em outra coisa, estou controlando o É, horário toda hora, né? exatamente. Então, essas duas primeiras são bem básicas, mas ajudam a gente, Uhum, principalmente em momentos que a gente precisa ter uma boa interação. Conseguir sim. uma interação com alguém que às vezes está propondo coisas, por exemplo, lembra aquela ideia, né, de alguém vem tentando conversar de assuntos que são desagradáveis para você? Você pode conseguir puxar assuntos que são muito agradáveis e que você sabe que ela também gosta, incentivar-lhe quando ela fala, reforçar e dar estímulos positivos. Aí ela começa a perceber, nossa, com ela a gente gosta de falar disso, com ele a gente gosta de Sim. falar disso, e começa a mudar o disco, entendeu? E Só que com rapport e com calibração, né? essa do rapport me traz também para um lugar, Maurício, que me ajuda muito na vida, que é você quer ser interessante, seja primeiro interessado, né? Então, Uhum. assim, às vezes ele tá falando de um negócio tão específico, do trabalho, de coisa e tal, e não sei o quê, que assim, no frigir dos ovos, sendo fria e calculista e realista, talvez não me interessasse. Mas caramba, eu me interesso por ele, eu adoro ele. E ele tá contando tudo que aconteceu no dia, ele tá me trazendo o que ele mais
curte, né? Tá dividindo isso comigo, sabendo que eu não tava lá, eu não conheço as pessoas, eu não conheço, eu não sei. Então, assim, no mínimo eu preciso valorizar esse compartilhar. E aí você faz rapport, Uhum. né? Por isso que. E perceba que não é fingido, é genuíno. Eu consigo entender que faz sentido me interessar por isso. Sabe? E por esse Uhum. compartilhar, e por essa troca, e por essa abertura. E aí é genuíno, não é forçado, sabe? Então, para ser interessante, seja interessada. Interessou, foi legal, trouxe, ele trouxe, você colocou coisa junto, colocou sua opinião e fez sentido e tal. Aí, gente, né? A facilidade quando a gente vai falar alguma coisa do outro se interessar aumenta muito, muito. Com certeza. É natural que aumente, né? Agora, não é para ser feito em formato de manipulação, até porque a manipulação continua no ganha-perde. Uhum. A manipulação não são relações genuínas de querer o bem para mim e para o outro. A É, aí manipulação eu você, continuo querendo ganhar, aí você não entendeu né? o conceito de conexão, né? Isso, já Você não está entendeu o negócio. fingindo conexão para controlar o outro, para manipular o outro, e já não é conexão. Não é conexão Sim. de verdade. A gente está falando aqui de conexão real, sintonia real entre dois seres humanos. Você valorizar o outro, dar importância a ele, respeitar que ele é diferente de você, de verdade. Agora, para você falar Sim. assim, eu vou usar isso aí, que eles contaram na live. É do mal, né? É do mal, né? É a Muito bruxa do bom. oeste. Eles me deram uma poção, eu vou pôr ali, vou fazer aquele chazinho e a pessoa vai tomar. E não é por aí, né? Não, não é Isso te essa a ideia. mantém uma pessoa solitária. A Sim. gente não está falando disso, a gente está falando de você interagir de verdade, de você se conectar de verdade, ao invés de ficar aqui sozinho tentando Não, são relações, são escrupulosamente descobrir o que ferramentas, né? fazer com o outro. Para relações genuínas, né? Para realmente todo mundo. É o que eu tenho outra coisa que eu uso nas conversas e que ajuda muito a dizer assim, cara, não interessa quem tá certo, sabe? Não interessa quem tem razão. Mas vamos encontrar um ponto que a gente não precise mais discordar sobre isso? Vamos achar um ponto que os dois concordam, independente de quem tá certo. Então, sair mesmo, quebrar esse lugar de quem tá certo, de quem tem razão, que não deixa de ser quem ganha, quem ganhou, Uhum, né? Aí o outro vê que você tinha razão, você fala, tipo, né? uhum. Não, sai desse lugar, vamos aqui, vamos encontrar pontos da gente realmente seguir mais feliz, os É dois, uma coisa né? legal pensar, né? É gostoso você ir dormir à noite ali, vamos supor que seja um casal, né? Vocês vão dormir juntos e tudo. O que é mais gostoso? Você sentir assim, eu tô certo, eu ganhei, e cada um tá sozinho no seu canto da cama e se sentindo às vezes um pouco solitário na sua perda e ganho? Ou você sentir que vocês se conectaram de verdade, que estão bem juntos e você vai deitar com essa Alguns, sensação boa? alguns anos do meu casamento, eu vivi da primeira forma, cada um do seu Uhum, lado da cama, certo de que tem razão. Sabe uhum. assim? E sustentando isso, porque gastam energia para sustentar isso, né? Gasta. E a PNL foi entrando na minha vida, fui aprendendo, fui entendendo e comecei a viver. Hoje, quando um dos dois quer meio que sustentar aquilo, eu falo, nós já passamos dessa fase, gato, vamos conversar, vem cá, vem cá. Vem. Ah, passou, já foi, isso É foi lá no legal que você começo. falou que tem um gasto de energia, né? Mas vou te falar, você Puxa, sabia que a pessoa acostuma? A gente acostuma até com coisa ruim, né? E parece sim, normal para você depois esse sim, gasto de energia. vira Parece que é padrão. natural. E não é. Isso gera Aham. uma série de problemas, E é inclusive um para peso nós, na nossa enorme quando vida. a gente descobre o que a gente estava carregando para ser daquele jeito, para funcionar daquele jeito. Nossa, fica tão mais leve depois. Você fala, meu Um Deus, então alívio. eu não Um preciso me alívio, manter né? brava agora porque ele não concordou comigo. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos falar da terceira, né? A gente falou da primeira, que é o rapport, conseguir se conectar de verdade, Boa. genuinamente, e essa Uhum, conexão vai permitir uma série de coisas. A gente falou da uhum, calibração dos sinais não verbais, perceber as reações não verbais do outro, que às vezes você acha que está uhum. abafando e não tá. Às vezes o outro nem entendeu o que você disse. Quando a pessoa não entende, ela faz cara. E você já conhece, você Uhum, conhece a pessoa. Às vezes, uhum, toda vez que ela entende uma coisa, ela faz assim, ó. E uhum, essa cara, você já sabe que é de alguém que não está entendendo. Entendeu? uhum, Ou você falou algo que parece inofensivo para você e ela interpretou de uma forma agressiva. Agora vamos para a uhum, terceira. A terceira é muito interessante, que é uhum. você mudar um pouco seu ponto de vista. Que a gente fica bem dentro do nosso.
Ai, meu Deus, isso é amor, né? Maravilhoso, né? Mudar o ponto de vista é amor, amor puro. Foi outra salvação que a PNL me trouxe na vida, com o marido e com outras pessoas. É porque O o que acontece? A nossa dia, tendência Maurício. é ficar apegado, né, no nosso ponto de vista, na nossa maneira de Uhum. perceber a realidade, no que parece real para a gente, certo e tudo. Se você fica muito apegado, você perde completamente a empatia. Você não consegue entender como Completamente. é que seria a maneira de perceber, vivenciar, encarar a realidade que o outro tem, né? Sim, sim. E além de tudo, não é só a empatia. A gente também pode experimentar, quando sai um pouco do nosso ponto de vista, um ponto de vista de alguém externo e olhar para a gente mesmo. Uhum. Dependendo das situações, se tivesse uma grande filmadora o tempo inteiro nos filmando, a gente pudesse assistir, nós perceberíamos coisas em nós que nós não gostaríamos tanto. Podemos fazer o Né? nosso próprio BBB, podemos fazer o nosso próprio Big Brother Dentro da nossa mental, mente, né? né? Passa o filme agora e veja você funcionando naquele momento, como você Como é que você está funcionou, como funcionando? foi, o que você acha daquele você naquela situação, naquela Que às vezes a discussão, pessoa naquela se acha, circunstância. ela acha assim, imagina, eu estou tão certo, eu sou nobre. Daí você vê alguma coisa do teu comportamento que Aquele mostra jeitinho que você falou, né, gente? Aquele jeitinho, né? Aí eu me mostra vejo alguma falando. coisinha ali que você fez que não é Hum. tão bonitinho assim, que nem você estava E falando, daí né? a gente pode chegar e falar: olha, foi mal aquele jeito que eu falei, não mandei bem. Vem cá, vamos começar de novo essa conversa? Me perdoa, né? Eu não tô, eu continuo achando que a gente tem um ponto para, mas aquele jeito realmente mandei mal, Uhum. né? Eu Muda acho que a gente tudo. tem essas duas possibilidades, que talvez você que está assistindo a gente pode até praticar agora, de repente, rapidamente. Pensar num relacionamento que é desafiante para você e experimentar sair de dentro de si mesmo. Imagina que você flutua para fora do seu corpo e você entra na pele da outra pessoa. Sabe essa pessoa que você chama de desafiante, difícil e tal? E se torna ela olhando você quando você fala com ela. Então, imagine a mesma situação que você faz, fala, você interage. Só que agora você está na pele dela e você tem a maneira dela de pensar, você tem a história de vida dela, você tem as interpretações dela, os desejos, necessidades, os desafios. Como que ela te percebe? O que ela está notando em você? O que torna a tua expressão, comunicação, para ela desagradável? Esse é o exercício da empatia. Para fazer isso, você não pode entrar na outra pessoa, imaginar, estou entrando na pele da outra pessoa, estou me tornando outro, segundo a minha visão do outro. Não, não é isso, não. Aham. Então, eu estou aqui, eu sou o fulano e estou olhando para ciclano porque eu tenho raiva dele. Peraí, essa sua fantasia sobre o outro, sai das fantasias, vai para o desconhecido de verdade. Um ser humano complexo, que tem uma história de vida, que por mais que conviva com você, na verdade, ele próprio ainda está se conhecendo. Você também não conhece totalmente você. Então, Sim. limpa a mente de um monte de preconceitos e de verdade imagina que você está vestindo a outra pessoa, se tornando a outra pessoa, tendo a maneira de pensar, de sentir a história de vida e observa como é que ela te vê, como ela está te Uhum. percebendo no teu comportamento, naquilo que você está fazendo, na interação com ela. Até para Perceba o que saber ela se você está alcançando gostaria. seu objetivo também, né? Porque quando você Exatamente. vai lá pro lugar do outro e pensa, como é que o outro está recebendo isso? Como é que o outro está me vendo a partir daqui? Pô, então não é isso que eu quero. Eu tô emitindo um negócio que não é o que eu quero como objetivo, Às né, ser? vezes você está Não é isso até que eu quero provocar no achando, outro, né? você está achando que está comunicando bem, mas o outro não está interpretando bem. E é você a pessoa que quer comunicar. Então é muito importante você ter essa empatia para perceber como é que o outro entende. Uhum, Ao uhum. invés de, eu já Ah, falei, eu você sou não se responsável entende. pelo que eu falo, não pelo que você escuta. Né, né, É, né, né? tudo Tá bem, bom, se você né? quiser Vai ficar achar que você aí, é responsável pelo que você continuar. fala e não pelo que o outro escuta, a única coisa que vai acontecer é que você vai se tornar um mau comunicador, porque os bons Uhum, comunicadores se responsabilizam por aquilo que eles falam e tentam falar de um jeito adequado para que todo mundo entenda. Agora, se você uhum, fala, eu sou só responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro escuta, você se torna alguém preguiçoso em se comunicar, que uhum. não tem nenhum cuidado com a sua comunicação, que não consegue aprender com a comunicação, que só vomita as palavras. Que Então, não tá esse tem. vendo tanto de caca que tá colhendo por essa escolha. Exatamente.
Tá? Então, né? é uma frase bem legal, porque dá uma liberdade, né? Fala assim, e é verdade, você é responsável por aquilo que você diz, o outro é responsável por como ele interpreta, é até verdade. Agora, quer Uhum. saber o que é útil para você se tornar alguém que se relaciona e se comunica melhor? É você pensar, eu vou me responsabilizar também por alcançar um resultado decente nessa Isso, comunicação, e eu vou isso. flexibilizar, eu vou encontrar um jeito novo de falar, eu não vou me render tão facilmente a simplesmente falar de um jeito, outro não entendeu, e eu falo paciência. Porque Aham. isso é insucesso. É Isso. insucesso. Por que eu vou Só me porque render ao isso é insucesso? muito ruim para o outro e muito pior para mim, além de tudo. Exatamente. Eu é que Exatamente. vou ficar colhendo insucesso atrás de insucesso, É. achando que ninguém me entende, que o mundo é burro, que eu que sou inteligentona, comunico super bem, as pessoas não captam, não pegam, não entendem. Aí eu acho uma que pensa mais ou menos igual a mim, e ela fala isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu me encho de razão e continuo vivendo um monte de Aí, se bobear, insucesso. os outros, os dois ficam assim, tá vendo como a gente está certo e os outros que estão errados, a gente se entende. Mas, na Uhum, verdade, você consegue falar a língua só de uma pessoa. de uma. Você Uhum, tem que ficar uhum. poliglota emocional, poliglota Isso! relacional. Tem que aprender a falar as línguas diferentes para se relacionar com pessoas diferentes. Senão você consegue se relacionar só com você, quando o outro é parecido, né? E isso é narcisismo, né? Como disse o Isso. Caetano, né? O narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Sim, sim, Entende? sim. É um desafio enorme, porque a gente fica, às vezes, procurando só quem a gente tem afinidade, né? Só que quando a gente vai conviver também muito de pertinho com aquela pessoa parecida com a gente, bom, mas nem vou entrar nessa parte. E o problema maior de tudo isso, que as pessoas não percebem, é que quando elas gostam demais que o outro seja muito parecido, você não está, na verdade, querendo se relacionar com ninguém. Você está querendo você, né? Você está super alto, referente, alto, apaixonado. É narcisismo. Então toma um pouco de cuidado com isso. O diferente também é legal. O diferente é a zona de aprendizagem. Ele traz Nossa, mais super. desconforto, mas você se torna uma pessoa mais ampla, aprende muito mais. O E diferente te convida para o que você ainda não tem, não é, não faz, não exatamente. sabe, não funciona, né? Ele Então às é onde vezes você pode expandir também, né? Muitas o coisas, né? diferente às vezes te leva para aventura, o diferente te leva para descoberta, o diferente te leva para reflexão. O diferente também pode ajudar você a perceber verdades inconvenientes que você não quer enxergar em você mesmo e que o Uhum. diferente mostra. E Evidencia, ajuda né? você a evoluir, ao invés de ficar ali no auto-engano inconsciente, Uhum. mantendo uma série de coisas que são desagradáveis para você, né? Então vale a Boa. pena o diferente. Aliás, Vale né, ele não demais. só vale a pena, como ele é a regra no mundo, né? A diversidade está aí. Ela Sim, está aí. Bom, cada vez falamos de mais. três, né, Isa? A gente tem que dar Bora, uma corridinha aqui por causa do horário. A gente falou de vamos. vapor, calibração, a gente falou de alterar nossa Posições, perspectiva, nosso aham, ponto de posições vista, perceptivas. que é as posições Uhum, perceptivas. Inclusive uhum, aquela de olhar de fora é super bacana. Como é que seria você relembrar uma cena, só que agora olhar de fora e avaliar a si uhum, mesmo de fora também, uhum. com carinho, né? Não adianta também olhar a si mesmo de fora e falar assim, ai, Ah, que horror chicotinho, que eu sou, chicotinho. chicote. Não, também não é assim, né? Porque Acaba senão vai ser comigo. uma experiência ruim. Agora, vamos pro quarto. Eu Vamos pro vou. quarto, ficou perigosa essa frase. Verdade. Vamos para a Ó, quarta maneira. olha, não dá intimidade, Maurício. Agora vamos falar da quarta maneira, né? Vamos Ok, colocar no ok. feminino a quarta maneira. Já entendi. Para a gente falar dessa quarta maneira, eu vou fazer uma provocação. Existem dois tipos de pensamento que podem ser adotados. Um pensamento, né, existem vários tipos, mas eu vou focalizar em dois aqui como exemplo, tá? Um Uhum, pensamento seria eu conseguir imaginar o melhor cenário possível e perceber possibilidades futuras, oportunidades e ter uma percepção otimista de futuro em relação a possibilidades, né? uhum, Existe um outro pensamento que é você ter o pior cenário possível, imaginar tudo que pode acontecer de desagradável, de ruim, imaginar riscos, problemas, para você conseguir evitar que essas coisas aconteçam. Tá? uhum. Queria perguntar para você que está aqui assistindo, eu e a Isa,
qual dos dois padrões de pensamento você considera correto. Se seria você observar o melhor cenário possível e perceber oportunidades, ou observar o pior cenário possível e perceber riscos. O que vocês E acham? Eu aí? queria saber. Que Talvez é o eles possam correto, minha comentar. gente? Tem aí um lugar que vocês acham que é o correto? O melhor cenário possível com possibilidades ou o pior? É o melhor que te permite ver as possibilidades e oportunidades, o pior que te permite ver riscos futuros para mitigar isso, né? Uhum, uhum, É legal a gente falar sobre isso porque aqui surgem os grandes problemas de relacionamento, grandes, uhum. Olha lá, né? já começou a surgir respostas, hein? A primeira resposta foi o melhor é possibilidades, é enxergar possibilidades. Uhum. Tem gente que Uhum. falou melhor é os dois, pode ser os dois, Pode ser os dois. melhor A cenário outra, o com melhor é o cenário com possibilidade. possibilidades. Uhum. Pior porque não pode ter como voltar, pode não ter como voltar atrás. Então é melhor olhar o pior para saber Uhum. mitigar riscos. Ah? Ok. Possibilidades. Outra, Muita gente acredito que falando os dois. possibilidades, né? A outra já se entregou, sou bem pessimista. A outra É, também, ó, eu a sempre gente, enxergo o pior cenário. Não sei se é o melhor, mas eu sou eu só vou assim. falar uma coisa para vocês, tá? O que a gente vai falar agora não tem a ver muito com identidade, com quem você é, mas algo que Uhum, você faz em determinada situação da sua vida e que talvez você faça com uma certa frequência, né? uhum, Mas que não é quem uhum, você é. Agora, uhum. aqui a questão é a seguinte: isso pode dar um problema entre pessoas, porque elas podem ter padrões diferentes de pensamento e conviverem, né? Aí você Aham. imagina Então, o olha o que o conflito que Maurício está pode dar. trazendo, gente. Presta atenção, eu adorei que ele fez a ressalva. Nós não estamos falando de identidade, nós estamos falando de padrões de pensamento, formas de funcionar o pensamento, que a gente não Exatamente. escolheu exatamente de uma maneira consciente. A gente foi, né, aprendendo com a vida, funcionando do jeito que a gente foi, né, absorvendo as coisas na realidade, a família que a gente teve, a história de vida que a gente teve, as experiências que nos aconteceram e a nossa forma de funcionar, a nossa caixinha mesmo, nosso aparelho neurológico, né? Ele foi criando ali uns padrões de funcionar. Algumas pessoas olham as coisas, ele deu um exemplo desse tipo de padrão que pode ser olhar o melhor das coisas e perceber possibilidades. Outras pessoas Uhum. automaticamente, sem nem pensar, olham para a mesma coisa e pensam no pior para prevenir riscos, né, e intempéries que podem acontecer. E Então, aqui é importante a gente falar que não é padrão de sentimento, não é? Ah, uhum, eu estou com emoções horríveis, negativas, ou estou com emoções otimistas. Não, estou falando de visão, né? De uhum, enxergar o pior cenário, enxergar o melhor cenário. Ou uhum, seja, são estratégias mentais de como uhum, lidar com a realidade. uhum, E elas não são boas ou ruins. Tem gente que mostrou preferências aqui. Só que, na uhum, verdade, depende da situação. O que você sim. acha se você for viajar de avião agora? Você gostaria que as pessoas que trabalham com aviação ali, que estão cuidando da aeronave, vissem o melhor cenário e oportunidades? Falam, vai dar tudo certo, nem precisa fazer uma manutenção tão detalhada, o avião está ótimo, deixa ele voar. Ou você preferiria que a pessoa pensasse, não, se tiver alguma coisinha para dar errado, pode dar errado, então deixa eu ter uma visão de qualquer coisa que pode estar ruim, que pode ter risco, para ir lá fazer a manutenção antes do avião subir, entende? Uhum, uhum. Então, existem tarefas que a gente tem para fazer no dia a dia, profissões, Contextos, né? inclusive, que exigem uma habilidade ou a outra. Uma pessoa, Uhum, por exemplo, que trabalha com empreendedorismo e ela está ali vendo os melhores cenários, imaginando oportunidades, ela consegue se antecipar às oportunidades quando elas surgem. Por uhum. outro lado, é bem importante, já que ela é empreendedora, ter alguém que tenha essa visão do pior cenário para ajudar ela a perceber riscos que ela não percebe, é ponto cego dela, Sim. é ponto cego. Então, o que eu estou dizendo aqui é que existem capacidades muito diferentes que nós temos e que quando nós temos uma tendência a olhar para o outro, apontar o dedo e falar, nossa, você é louco, você funciona mal. Aí, quando a pessoa tem o pior cenário e eu tenho o melhor cenário como habilidade, eu olho para quem tem o pior cenário e penso, putz, você é negativista, né? Como você é pessimista e negativo. Aí a pessoa que tem o pior cenário, eu, vamos supor, olho para quem
tem o melhor cenário e fala, gente, como é uma pessoa louquinha, que acha que tudo é fácil na vida, e os dois não se entendem. Entende? Só que eles têm habilidades diferentes que podem ser complementares. E o que um consegue fazer é ponto cego do outro. São muitas. Pra você ter uma ideia, eu ensino 40 dessas habilidades diferentes, que são metaprograma. Metaprogramas, Eu maravilhoso. estou citando somente um par. Isso dá muito problema. Por quê? Porque as pessoas não acham que uma outra pessoa que tem uma maneira diferente da sua de perceber a realidade, ela funcionaria bem. Fala, nossa, tem que ensinar essa pessoa. Nossa, que coisa feia. E você tem uma tendência a julgar, a querer educar a outra pessoa, ensinar o jeito de pensar que é o seu, né? E foi legal a sua ruim, certo, programação, errado. né? O que é melhor? O que é pior? O que é certo? O que é errado? É essa a nossa programação cultural. Sem ficar tentando achar o que é melhor ou o que é pior do jeito de ser. E, na verdade, o que você está trazendo é que depende do contexto. E alguém trouxe uma coisa que casa muito com isso. Mais um exemplo. Ela disse assim, ó, eu trabalho com seguros. Eu tenho que prever sempre o pior cenário. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. Aí ela se defende, mas é só prevenção, risos. Ó, imagina é maravilhoso, é isso. Neste contexto, né? Imagina que a gente tem um evento, tá? Vamos supor que vamos fazer um evento na orla do Rio de Janeiro, né? Vai reunir muitas pessoas. A pandemia, vamos fantasiar que a pandemia passou e aí a gente já pode fazer aglomeração à vontade. Nesse evento, você vai ter aqueles profissionais que vão enxergar o sonho de criar algo incrível, de usar as luzes, as cores, a música, os artistas, os fogos, para ser algo extraordinário. E você vai ter aqueles profissionais que vão imaginar todo tipo de problema que pode acontecer nesse evento, para colocar policiamento de tantas em tantas quadras e banheiros químicos em vários lugares. E eles estão pensando todo tipo de coisinha que pode ocorrer. E ambulâncias, porque pode extintor acontecer de um incêndio. problema. Todo esse tipo de coisa, entende? Então, são maneiras diferentes de pensar. As duas são muito válidas. Úteis, poderosas, necessárias. Se estiverem sendo usadas num contexto. Agora, vamos trazer uma coisa mais realística. Papai e mamãe. Boa. Vamos supor que um deles fala assim, não, porque precisa tomar cuidado, porque tem que levar tal coisa para prevenir, tem que levar o remedinho dele, porque ele não pode ir ali, porque senão pode sofrer um acidente. Eu falo, mas você está limitando as experiências de vida da criança. Isso! Essa sou eu, o outro era o marido, gente, arrasou. Aí começa, quando na verdade vocês são a melhor equipe. Seria muito ruim se vocês pensassem igual, porque vocês teriam os mesmos pontos cegos e a sua criança passaria por problemas. Ou risco louco, ou super protegida. Exatamente. Então, assim, se você perceber que essas maneiras de pensar polarizadas, diferentes, que são, na verdade, capacidades, quanto mais a gente interage com gente diferente, mais inteligente a gente fica em conjunto, vai ser ótimo. Admirar o outro, que é diferente. Então, uma equipe de trabalho, você tem que colocar pessoas que têm maneiras de pensar completamente diferentes junto. E, assim, tem maneiras de perceber a realidade, maneiras de se motivar, tem maneiras de fazer escolha, de tomar decisão, de agir, que são esses metaprogramas, tá? Sim. A gente tem na literatura até 64 metaprogramas, depois teve enxugamento para 14, e aí tem um movimento de recuperação, de renovação. Hoje o Dr. Michael Hall fala de 60, eu falo de 40, que eu acho que são essenciais mesmo, e resolvem muitas questões do nosso dia a dia, de entender gente diferente, de lidar com a diversidade humana, conseguir se relacionar com todo tipo de gente, não só com quem é o seu xerox. Sim, entende? Eu gosto muito eu acho que as teorias, né, e as definições de quantas são, tudo isso e tal, essa coisa mais acadêmica, didática, até comprovada, né? Eu acho que elas são mega importantes. E eu tenho, na minha vida pessoal, uma abordagem muito empírica. Isso aqui saiu, não vale mais na literatura oficial, mas me ajuda. Melhora a minha vida pegar esse conhecimento aqui. Eu fico com ele, entendeu? Funciona. Então, né? Exato, Funciona, Maurício. ou traz melhores resultados, muda para mim positivamente, né, a vida, né? Traz mais harmonia, traz mais potência para essa vida em casal, em conjunto, em família, em relações, né?
traz, então deixa aqui. Ah, mas não é mais. Não, mas para mim é. Uhum. Me ajuda, eu fico com isso, né? Então, Então aqui é é uma coisa mais complexa, né, que a gente está falando, porque são muitos padrões diferentes de comportamento e pensamento. Mas só de você que está assistindo a gente entender que uma pessoa tem uma maneira diferente de funcionar da sua não indica que ela está torta ou errada e você precisa ensinar ela a pensar do seu jeito, já faz você respeitar a diversidade humana, entender quem é diferente. Olha que legal, não é bacana? Então, muito põe em bom. dúvida, porque Eu às tô vezes a rindo é do pessoa funciona muito comentário, viu, diferente. Maurício? Ah, é? Tem um aí? A pessoa, você falou, não sei, eu falei, né? Ah, se isso ajuda, não sei o quê. Aí você falou, a pessoa, porra, se ajuda. Aí depois ela, desculpa, boca suja. Tem problema não. Ajuda pra caramba, né, gente? É porque às vezes um palavrão parece que dá uma força para que a Então, gente vai né? dizer, né? É uma questão de ênfase. É, tipo assim, nossa, esse assunto é do caralho. Entendeu? Fica mais forte do que falar assim, esse assunto é bem bacana. É bem Nossa, como esse ótimo. assunto é especial. Nossa, você fala, esse assunto é do caralho. Aí parece, é verdade, ele realmente gosta. Muito bom. Legal. E agora a gente tem a quinta Para maneira fechar. também de a gente transformar relações difíceis, que tem a ver com você mudar a forma de perceber o outro. Isso é muito inconsciente, então eu acho que eu podia fazer uma prática rápida com quem está em casa, sabe? Que é Boa. você, nesse momento, onde quer que você esteja aí, se estiver silencioso e puder por um momento refletir rapidamente, imaginar que você está num espaço muito amplo e vazio. Pode ser como se fosse um campo enorme a perder de vista, um espaço bem amplo e vazio. E você está no centro desse local em pé. E você pensa numa pessoa com quem você tem uma dificuldade de relacionamento. E está tendo um relacionamento difícil. Traz ela à mente. Pode até falar o nome dela mentalmente. E você pensa, fulano, onde está você? E veja onde aparece, nesse espaço vazio circundante a você, onde essa pessoa aparece, que parece ser o lugar dela em relação a você, a posição dela. Veja, essa imagem dela é como você tem criado uma percepção visual dela. Talvez tenha sons, talvez tenha movimentos. Veja. Agora, você vai perceber, olhando para a imagem dela, que capacidade, talvez, se ela tivesse, isso seria ótimo para tornar a relação muito mais fácil. Que capacidade você acha que está faltando para ela? Que se ela tivesse, ia ser ótimo. O que vem à sua mente? Primeira coisa que vem à sua mente, que seria uma ótima capacidade, que talvez esteja faltando para ela. Se você já teve essa percepção de qual é a capacidade, pensa no momento, pode ser recente ou mais antigo, um daqueles momentos em que você teve essa capacidade. Você vai acessar essa capacidade sua, né? Você teve essa capacidade que falta para a pessoa. Então entra numa máquina do tempo agora que te leva para a situação, você está lá dentro da cena, revivendo essa capacidade, sentindo tudo que sentiu naquele momento e entrando em contato. Vivencia mesmo. Sente essa capacidade que falta para a pessoa e que você nesse momento tem. Experiencia. E deixa essa sensação boa crescer. É uma coisa boa, não é? Então deixa isso crescer, se intensificar. Nós vamos conectar essa sensação boa com uma cor. Se você escolhesse uma cor, que cor representaria bem essa capacidade? Primeira que vem à sua mente. Então você vai imaginar essa cor envolvendo você, seu corpo inteiro. Saia desse contexto em que você está aí vivenciando a capacidade, mas traga a sensação boa da capacidade, a cor envolvendo você, e você vai começar a doar essa cor para essa pessoa que apareceu no espaço circundante, à sua volta, numa determinada posição. Imagina que essa cor vai entrando nela, vai fazendo uma transformação. Isso vai mudando a imagem, e pode ser até emocionante de ver, bonito de ver, quando ela finalmente tem essa capacidade, como muda a imagem dela. Pode ser que mude o posicionamento,
Pode ser que ela fique mais perto, um pouco mais longe, ou ela esteja de um lado e foi para o outro, ou pode ser que ela fique na mesma posição e mude as características da imagem, as qualidades da imagem. Veja. E experimente perceber como isso muda, talvez, sua maneira de perceber a outra pessoa agora, comparado a antes. No seu ritmo vá voltando. Eu fiz ultra rápido, né? Normalmente eu faço um pouquinho mais devagar, mas como a gente corre o risco aqui da live cair por causa do tempo, eu fui cuidadoso e fiz rápido. Algumas pessoas tiveram mais facilidade por conta dessa rapidez, outras menos, mas dá para você fazer isso, repetir depois, né? Pensar na pessoa, ver a imagem dela num local do espaço, um espaço amplo, perceber que capacidade você sente que talvez falte a ela. Daí você pensa no momento que você teve, revive, associa uma cor, imagina essa cor te envolvendo, depois você transmite para a pessoa a cor. Perceba como muda a sensação. Mudou o sentimento, a sensação pela pessoa quando mudou a imagem, depois dela receber essas habilidades. Preste atenção a isso. E aí pergunte para si mesmo, se é verdade que eu consegui mudar a minha maneira de perceber e sentir a outra pessoa sem que ela esteja aqui. Estou fazendo isso sozinho num exercício. O que isso significa sobre meu relacionamento com as pessoas? O que isso significa a respeito do que acontece no meu cérebro quando eu me relaciono com os outros? Uma boa pergunta para fazer para si mesmo. Sabe, Isa, uma coisa que as pessoas não percebem é que a gente não se relaciona diretamente com o outro. A gente constrói uma experiência interna sobre a outra pessoa, uma maneira de experimentar o outro dentro de nós, e a gente já chega para interagir ou se relacionar com o outro com esse conceito que nós criamos. Nós Sim. temos um outro imaginado, e é com esse Uhum. outro imaginado que a gente se relaciona e não com a pessoa em si. Uhum. E a gente Uhum. já Com a vai com nossa essa... representação do outro, né? Exatamente. E a gente pode mudar unilateralmente essa representação interna do outro, essa percepção do outro, e isso nos dará muitas habilidades de nos relacionarmos melhor. Essa é a parte Maravilhoso. que é um problema da relação que nós criamos através da forma de pensar no outro. Maravilhoso. Ok? Então, Lindo. essa é a nossa quinta maneira. Espero que tenha sido um exercício rápido, mas que E poderia de verdade potente. ter causado um efeito positivo, apesar da rapidez, né? Maravilhoso. Algumas pessoas deram feedbacks aí que sim, que mudou. Eu fiquei quietinha para não atrapalhar as pessoas pensando aí e fazendo o exercício, porque é muito potente. São exercícios como esses, né, que a PNL nos proporciona, que mudaram completamente a minha vida e a minha relação com as pessoas para melhor. Então, assim, é Uhum. muito potente, é muito maravilhoso. E se você me permitir, eu queria contar uma historinha para a gente fechar. Excelente. É uma historinha que eu li recentemente que mexeu bastante comigo, de uma família, tinha um menino de 3 anos, o pai e a mãe. E o pai chegou e estava um pouco, sabe quando você não está naquele dia 100%, né? E a mãe tentando tornar o clima legal, fazer, puxar um assunto, né? Até porque a criança ali, o pai chegou, então a mãe, né, às vezes tinha a expectativa que agora o pai interagisse com a criança, já que não está trabalhando, tal, e o pai não estava bem. E o pai respondendo monossilábico, a mãe falando: "E aí? Aquele negócio que você estava esperando, então realmente não fechou?" "Não." "Puxa, e já faz tempo, né, que você está trabalhando em cima disso, né?" "Faz." "E aquela empresa deu algum motivo para isso não se concretizar ainda? Falou alguma coisa? Será o que está travando? Eles deram algum sinal?" "Não." E a mulher fazendo um esforço para sair do monossilábico e ele irredutível, assim, naquele, né, fechado inteiro, até que ela, né, dá uma pausa mais longa, desiste um pouco, né? Tava vendo que não estava funcionando aquelas tentativas, quando a criança diz: "Mamãe, por que que o papai é feliz no trabalho e triste em casa?" E aí ele dá aquela, opa, né? Ele sente alguma coisa, né? Se mexer dentro dele com isso, né?
E a mamãe diz: sabe o que é, meu filho? É que o papai lá fora, ele precisa estar bem para conseguir fazer os negócios dele, ele precisa mostrar que está feliz, ele precisa, né, ser legal com as pessoas. E aqui dentro, ele tem liberdade para se concentrar nos problemas. Então, Uhum. ela fez uma bela ali de uma leitura, né? E aí o homem ficou mexido com aquilo e a criança disse apenas uma frase que foi assim muito profunda, né? No auge dos seus 3 anos, olhando para aquela cena, ele disse: que pena, que Uhum. pena que ele dá o melhor lá fora, que ele entrega, ele faz um esforço para estar bem e aqui em casa, tudo bem, ele pode conectar com os problemas, ele pode ser ele pode expressar aquilo de fato, sem máscaras e sem. Mas que pena que ele não está buscando também entregar-se melhor aqui e trabalhar com a gente na máxima potência Uhum. e usar alguns recursos para isso ser. Que pena. E aí a história continua, né? O homem se sente tocado realmente por aquilo, as coisas vão funcionando diferente dali para frente. Mas eu queria deixar esse trechinho do que pena. Que pena que Uhum. às vezes a gente consegue achar, encontrar maneiras de ser tão bacana lá fora, de ser tão legal, divertido, agradável, e às vezes aqui dentro a gente não consegue entregar essas coisas tão potentes, tão boas, né? E acaba deixando com muita frequência o que a gente, né, tem de Uhum. pior, ou só o nosso momento de conectar com os nossos problemas, né, aqui dentro que a gente pode, enfim, às vezes acaba Existe a faltando. fantasia, né, Isa, de que se eu me der o direito de não ser o melhor de mim e me conectar com o que eu estou sentindo e tal, isso vai ser bom. Mas, na verdade, isso empobrece a realidade e a vida. Então, também é um direito seu ser Uhum, o melhor que você puder ser em todas as circunstâncias da vida, viver a melhor vida que você puder viver. Naquele momento que você deixa de usar o melhor de si mesmo, isso cobra um preço por causa do uhum, mal-estar. E você vai achando que você, na verdade, não é tão bom quanto parece e vai se sentindo farsante. Então, não é bom para a gente emocionalmente fazer isso. É uma fantasia de que, que bom, agora eu vou relaxar, vou ser só eu mesmo. Mas o que é ser eu mesmo se eu sou uhum, multifacetado? Né? uhum, É uma uhum. boa pergunta para a gente fazer. É o meu melhor, o que sou eu mesmo, ou é uma versão que eu não gosto? Sim, sim. Que delícia, Então, hein, Maurício? Eu vou falar para você que a gente ficou muito mais tempo do que eu costumo ficar nas lives e eu ainda fico com vontade, assim, com gostinho de quero mais. Ficaria mais. eu Muito também adorei, obrigada, adorei. querido. Muito obrigada. Que coisa boa trocar contigo. Que delícia a participação das pessoas, os comentários, né? A galera interagiu mesmo. Muito obrigada a cada um que acompanhou. Que Deus abençoe. E é isso, gente. Maurício dá cursos, dá treinamentos, né? Assim como eu, na área de PNL. Então, Maurício, você quer contar para o pessoal alguma coisa que você está trabalhando nos últimos A tempos? gente tem dois treinamentos incríveis agora. Nós temos o PNL remasterizada para pessoas que já têm pelo menos uma formação básica em PNL, né? Que já fizeram Uhum, curso de PNL, que vão acompanhar super bem e que é um aprofundamento que leva a pessoa para níveis bem profundos de entendimento da programação neurolinguística e que tem como prática mesmo ali aprender a fazer intervenções poderosas com várias técnicas de PNL. Só para você ter uma ideia, 42 técnicas que foram maravilhoso. remasterizadas, que foram aprimoradas. E temos o curso Comunicação Exponencial, que a pessoa pode fazer junto com o PNL Remasterizada, porque ele é um curso bônus do PNL Remasterizado, ou à parte, quando você vai lá, eu quero melhorar minhas capacidades de relacionamento, comunicação, tanto para minha vida pessoal quanto vida profissional. Opa, tem o curso Comunicação Exponencial. Um acontece às Maravilhoso. segundas-feiras à noite e outro acontece às quartas-feiras à noite. Quem fecha o PNL remasterizado ganha de brinde, né? O Comunicação Exponencial e faz os dois cursos. Mas a pessoa que fala, Maravilhoso. mas o que eu estou precisando mesmo é trabalhar minha comunicação, pode fazer somente a comunicação exponencial também. É uma outra Boa. possibilidade. E quem é aluno nosso que fez o PNL para pais e professores comigo, tem desconto no PNL remasterizado, é isso?
É isso mesmo. Maravilhoso. Aproveita a oportunidade, conversa com a Isa, ela Vai ver o te e-mail fala que como já faz. está lá. Está lá no Ah, já e-mail. receberam Já e-mail. Que receberam, legal, já que legal. receberam. Então, se você é aluno, fez o PNL para pais e professores, você pode também fazer o PNL remasterizado. Ou seja, gostei da Aliás, PNL, descobri que faz sentido, mudou mesmo a minha vida em alguns pontos, quero mais disso aí. É uma excelente opção para você continuar os se seus estudos você de fizer o PNL. PNL remasterizado, que ele é muito, muito completo, além de você vivenciar essa paixão, que é a programação neurolinguística, aprender muita coisa que vai ser importantíssima para a sua vida, você vai ser habilitado também a poder trabalhar futuramente com PNL. Quem sabe você se apaixonou Maravilhoso. tanto, gostou tanto, que você quer ajudar outras pessoas também e tem essa oportunidade através do curso, né? Maravilhoso. E se você ainda não fez PNL, a gente vai ter turma nova do PNL para pais e professores também em breve. Então acompanhe aqui que nós vamos em breve anunciar a abertura da nova turma. E se você tem interesse, faça parte, porque muda a vida. Com Muito certeza. bom, Maurício querido, gratidão sem limites. Se Deus Eu que quiser, agradeço, querida. até a Um beijo próxima grande. oportunidade. Beijo para vocês que acompanharam a gente até agora. Foi um prazer estar aqui com Beijo, vocês, tá? gente. Valeu Tchau. demais. Tchau, até a próxima. E vejam a série amanhã no YouTube. Ah, Nossa, minha e do é! Maurício de A Freitas. estreia! Muito bom. Tchau, Beijo, tchau. valeu.